Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, e eu fico muito feliz de estar aqui de volta com vocês, gravando mais um vídeo para falarmos da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar a respeito dos 144 mil e a noiva de Cristo. Quem será arrebatado? Quem serão aqueles que serão arrebatados? Bom, eu já ouvi em algumas explicações falando a respeito disso, e existem alguns conceitos, a respeito de que os 144 mil, uns creem assim, que só eles seriam arrebatados, que eles são as primícias que serão arrebatadas, e muitos creem que só 144 mil subirão. Mas e o restante das pessoas convertidas que não são judeus? Porque a Bíblia é bem clara. O que está escrito aqui quando fala dos 144 mil? Vamos ler aqui Apocalipse 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Se a Bíblia fala que eles são 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que dá 144 mil, como que eles poderiam ser a igreja e os únicos que serão arrebatados? Você vê que não faz sentido pensar dessa forma. Mas então, eu volto a colocar a pergunta: quem serão os arrebatados? Tem um vídeo que eu fiz, que é uma live, que fala a respeito do arrebatamento e as festas do Senhor. Lá eu explico que todo o conceito de salvação que Deus criou, que o Senhor Jesus veio à Terra, a forma que Deus fez tudo, está ligada às festas do Senhor, certo? E também está ligada ao período agrícola de Israel, ou seja, a plantação e as colheitas de Israel. Tudo está ligado. Nesse vídeo eu explico exatamente tudo certinho. Claro que eu não vou repetir tudo aqui, entendeu? Quem quiser saber detalhes a respeito disso, vai lá, eu vou deixar na descrição do vídeo, talvez também no primeiro comentário, todas as lives que eu citar aqui nesse vídeo, certo? Então, essa primeira que fala do arrebatamento das festas do Senhor, eu explico ali que a igreja que será arrebatada, aqueles que serão arrebatados nesse período do qual nós estamos aguardando, que estamos sim aguardando o arrebatamento da igreja, será o trigo, porque ali existem 3 colheitas em Israel, que são as principais colheitas, da cevada, do trigo e da uva, certo? Não vou dar detalhes aqui, quem quiser vai no vídeo para assistir, mas a do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, certo? Ele representou a colheita da cevada. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes. A igreja representa a colheita do trigo. E o finalzinho, aqueles que serão pisados no lagar, são as uvas, tá? E esse trigo, quem é a representação desse trigo? Quem são esse trigo? O trigo, que é a igreja do Senhor Jesus, ele está representado tanto pelo povo de Israel, como pelo povo das outras nações. A igreja do Senhor Jesus é formada pelo povo de Israel e pelas outras nações, pelos gentis, que é citado na Bíblia assim, os gentis. E por que eu falo isso? Primeiro, porque a igreja do Senhor Jesus, ela começou com o povo de Israel. Quem começou a igreja? Não eram os judeus? Não eram do povo de Israel? Aqueles que começaram a igreja, que pregaram, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus? Eles não eram todos do povo de Israel? E a igreja, no seu princípio, não começou a ser pregada assim para o povo de Israel? E depois, com o apóstolo Paulo, a pregação foi estendida aos gentis. Inclusive, existe uma divisão da pregação do evangelho, existe a pregação do evangelho do reino, que é justamente o que o Senhor Jesus pregou, que era pregado para o povo de Israel, e a pregação do evangelho da graça, que é o que o apóstolo Paulo pregou para os gentios, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, é só uma pincelada, certo? Eu quero falar sobre o trigo para dizer que a igreja arrebatada é uma mistura do povo de Israel com o povo das outras nações, ou seja, os gentis, que se converteram ao Senhor Jesus, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, que foram purificados.
certo? Para ser salvo, para ser arrebatado, a pessoa precisa estar purificada, precisa estar lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, certo? Então, se nós pararmos para analisar todo um contexto da igreja nesses 2000 anos, existe pessoas do povo de Israel que já faleceram como igreja, fiéis ao Senhor Jesus, e pessoas do povo gentil que já faleceram também como igreja do Senhor Jesus. E que no dia do arrebatamento, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, tanto o povo de Israel que morreu em Cristo, como o povo dos gentios que morreu em Cristo, serão ressuscitados, são a igreja. E se juntarão com aqueles que estão vivos, que serão arrebatados, no caso nos ares, para encontrar-se com o Senhor Jesus. É o que está escrito, certo? E por que essa divisão? Quando a gente vai aqui para Apocalipse capítulo 7, que eu li para vocês a respeito dos 144 mil, que está justamente, depois que fala dos 144 mil que são selados, vem logo em seguida, ó, Apocalipse 7, 9, a visão dos glorificados. E quem são os glorificados? Depois dessas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Então, aqui está uma multidão de nações, tribos, povos e línguas, o povo gentil. Então aqui a gente vê que tanto os 144 mil, que são o povo de Israel, que são selados, que vão ser selados para alguma função, como a igreja glorificada, estão uma sequência do outro. Estão na sequência do 6º selo do Apocalipse, certo? Depois do 6º selo do Apocalipse vem o capítulo 7, que vai falar exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês. E eu fiz um outro vídeo, uma outra live, que é os 7 selos do Apocalipse já estariam sendo abertos, que para mim sim, eles já estão sendo abertos, inclusive alguns já foram abertos. Quem quiser saber detalhes disso, daquilo que o Senhor Jesus tem me mostrado na palavra a respeito dos acontecimentos, também vai assistir esse vídeo que eu vou deixar na descrição e vou deixar talvez no primeiro comentário. Não adianta procurar no canal, porque infelizmente esse vídeo foi retirado do canal, gente, porque eu falo de alguns assuntos lá que não podia, certo? Então eles tesouraram o meu vídeo do canal. Mas ali eu explico também a respeito dos 7 selos sendo abertos, e eu falo que o 6º selo, para mim, a igreja arrebatada no início do 6º selo, inclusive no finalzinho do 5º selo aqui, ó, quando os mortos que estão lá diante do trono do Senhor estão reclamando, dizendo por que o Senhor não julga a causa deles, no finalzinho está escrito aqui, ó, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos queriam ser mortos como eles foram. Então aqui são aqueles que foram mortos pelo Senhor Jesus, pedindo que o Senhor Jesus e o Senhor Deus fizessem justiça pela morte, pelo sangue deles, porque foram mortos. Assim como existem muitos mártires sendo mortos, esses aqui eram os mártires diante do trono de Deus, reclamando quando Deus ia fazer justiça. E por quê? Porque algo aqui estava acontecendo. Por que eles se manifestaram nesse momento? Tinha algo acontecendo que fez com que eles desejassem saber quando que Deus ia julgar o sangue deles, né? Daqueles que o mataram, que habitam sobre a terra. Só que eles receberam aqui vestiduras brancas. A cada um foi dado vestiduras brancas. Gente, eles já estavam no céu, diante do trono. Então eles já estavam mortos em Cristo Jesus. Eles foram assassinados pelo nome de Jesus. São os mártires, certo? Não morreram simplesmente de morte comum. Foram assassinados. Por isso queria que se julgasse aqueles que tomaram a vida deles, o sangue que foi derramado. Mas se eles já estavam mortos e já estavam diante do trono, por que aqui eles receberam vestiduras brancas? Estava alguma coisa acontecendo aqui, que eles reclamaram, e depois eles receberam vestiduras brancas. Para mim aqui, o desencadear desse 5º selo já está no início do 6º selo. Porque eu explico isso, que os selos eles vão sendo abertos, não significa que um é aberto, se cumpre todo, o segundo é aberto, se cumpre todo, não. O primeiro é aberto, começa a se desenrolar. No meio desse acontecimento do primeiro que já está aberto, abre-se o segundo, começa a se desenrolar. No meio desse acontecimento do primeiro e do segundo que estão se desenrolando junto, abre o terceiro e continua se desenrolando, vai aumentando as situações, vai piorando as dores de parto, vai aumentando o contexto
do acontecimento dessas dores de parto como uma mulher grávida que vai ter neném. Assim o quarto, assim o quinto. Então, quando o quinto selo aqui está sendo dito que eles receberam vestiduras brancas, para mim, ele está se desenrolando, o sexto selo se abre. Acontece algo na terra. E talvez isso que fez com que eles reclamassem aqui. Porque começa aqui, no sexto selo, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Então começa a acontecer um acontecimento aqui, que eu não vou citar tudo, óbvio, que está na minha live também, o sexto selo, o grande dia se aproxima. Para mim, aqui, esse início do sexto selo, acontece o arrebatamento da igreja. Não sei especificar exatamente o dia, a hora, o momento exato, mas para mim acontece, certo? E quando acontece o arrebatamento da igreja, logo em seguida a gente vê os 144 mil, que são selados, e a gente vê a igreja glorificada, certo? A gente vê os glorificados ali, que para mim também são a igreja, porque sim, receberam vestiduras brancas, também é o que está escrito, certo? Mas eu vou chegar nesse contexto. Os 144 mil foram selados na testa, por quê? Eu acredito que no momento em que a igreja é tomada, tirada com força, raptada, o rapto, né, o arrebatamento, a igreja é tirada, ou seja, aqueles que servem a Jesus, os fiéis da terra, são tirados, aqueles que creem em Jesus. E os 144 mil, sendo judeus, também são convertidos ao Senhor Jesus, que a gente sabe que isso existe. Existem os judeus messiânicos que são convertidos ao Senhor Jesus, e esses daqui, no caso, têm que ser convertidos ao Senhor Jesus, e existem aqueles, gente, que se perderam das 12 tribos, das 10 tribos de Israel, que acabaram muito se perdendo, e que a gente sabe que existem pessoas que não sabem, que de repente são judeus de alguma das tribos, mas que não sabem, que estão espalhados pelas nações da terra. Inclusive, se você faz a pesquisa dos sobrenomes, existe aqui no Brasil muitos sobrenomes que dizem que as famílias que têm esse sobrenome é porque são de descendência do povo judeu que fugiu também do Holocausto. E mesmo aqueles que vieram na descendência depois da Síria, que se perderam, que não voltaram mais para Israel, não voltaram mais para a região da Samaria, eles também, certo? Não podem, muita gente não saber. Então, esses 144 mil podem sim sair do meio de pessoas que nem sabem que são do povo de Israel, mas que são escolhidos para serem os 144 mil selados. E existem aqueles que são escolhidos e separados para serem a igreja, cada um na sua função. Vamos ver um pouquinho sobre os 144 mil. Vamos falar primeiro sobre os 144 mil. A gente já viu aqui que eles são tirados para algum lugar, arrebatados para algum lugar, para serem selados por Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 14, para a gente ver o que fala lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então estão sobre o monte Sião, junto com o Senhor Jesus, os 144 mil, certo? E o que eles têm na fonte? Vamos ver o que foi esse selo que eles receberam. A Bíblia fala. Tem o nome, escrito o nome do Senhor Jesus e o nome de Deus Pai. Que nome é esse, gente? É um nome novo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele vai receber um nome novo, né? Aliás, nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome para a gente, o novo nome do Senhor Jesus também. Então, essa briga por causa de nome, que existe também, que é uma divisão no meio da igreja, eu acho que desnecessário, porque Deus sabe muito bem quando estão se adorando a Ele e quando está se adorando ao Senhor Jesus. Mas isso é um outro assunto. Mas aqui, ó, eles têm o nome do Senhor Jesus na testa, ou seja, o nome do Cordeiro, vamos falar assim. E o nome de Deus Pai, que é o que está escrito aqui, ó. Esse é o selo que eles receberam. E vamos ver aqui. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico. Veja como eles foram tirados da terra. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que ele vá. Não se macularam com mulheres. Mulheres, o que a Bíblia fala que são mulheres? Mulher, tanto é a igreja, que é a noiva, como é a igreja prostituta, que é a meretriz, que eu falo disso, da grande meretriz sentada na besta, que é a Jerusalém, o povo de Israel. Não vou entrar nesses detalhes, quem quiser saber também,
assiste a minha live que eu fiz, Quem é a Meretriz Sentada sobre a Besta. Mas aí vamos lá. A igreja, a mulher que é a prostituta, são conhecidas como mulheres, certo? Mulheres. Então eles não se contaminaram com mulheres porque são castos ou são puros. Virgens tem outras traduções que falam. O que é virgem? O que é casto? Puro. Foi purificado, foi santificado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E não se macularam com mulheres, ou seja, eles não se macularam nem com o cristianismo que se prostituiu com o sistema, que nós sabemos que está acontecendo, e nem se macularam com o judaísmo que também se prostituiu com o sistema. Certo? Eles são puros e castos porque eles mantiveram seus corações puros no Evangelho do Senhor Jesus e na lei, porque querendo ou não, eles observam a lei, os judeus, que são judeus messiânicos, eles sim observam a lei, mas eles também observam o Evangelho, eles creem no Senhor Jesus. E eles não se macularam, não se misturaram com a igreja prostituta. E seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e nem tem mácula. Gente, isso aqui é aqueles que foram perdoados por Jesus. Porque os homens, sejam eles homens judeus, sejam eles homens da igreja espalhados pelas nações da terra, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que tornou eles sem mácula? O que tornou eles castos ou puros? O Senhor Jesus. Assim como ele fez com a igreja também não tem que ser pura? Também não tem que ser sem mácula? Não é o que a Bíblia fala? Então você vê que aqui existe uma comunhão nessa posição em que é explicado tanto para os 144 mil como para a igreja, certo? Eles não se macularam. Mas vamos continuar. Primícias. Muitos falam que eles vão ser arrebatados primeiro, que eles que vão ser arrebatados porque a igreja não vai ser arrebatada, vai ficar não sei para quando e tal. Por quê? Por causa disso também, certo? Porque primícias. Mas vamos ver o que Deus fala a respeito de primícias. Vamos ler aqui Jeremias no capítulo 2, no versículo 2. Vamos ver o que Deus fala do povo de Israel a respeito de primícias. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Só um minutinho. É, 2 e 3. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembre-me de ti e da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva. Porque o povo de Israel também era conhecido como a esposa de Deus Pai, né? Também está escrito isso na Bíblia. E de como me seguiam no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrada ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, aqueles que tocavam no povo de Israel eram feitos culpados e o mal ia sobre eles. Então eles eram considerados por Deus como primícias. Primícias. Então, aqueles que vêm do povo de Israel para Deus são primícias. Por quê? Porque o primeiro povo salvo, o primeiro povo escolhido por Deus, né, foi o povo de Israel, que veio de quê? Das primícias de Abraão, de Isaac e de Jacó, que querendo ou não, foram fiéis a Deus, entendeu? E Deus separou um povo para ele da promessa que fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então eles eram primícias, como eu acabei de ler aqui para vocês. E vamos para 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, capítulo 15. Vamos ver também o que fala em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi a primícia dos que dormem. O que ressuscitou por causa da salvação, para que nós fôssemos salvos, dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Primícia foi Jesus, e a ressurreição dos mortos é a promessa para todo aquele que crê nele, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, vírgula, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui a gente vê uma divisão. Cristo é a primícia dos que dormem, do povo de Israel. E aqui, quem são essas primícias? Se nós lembrarmos o que está escrito, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, eu não me recordo agora se está em Mateus, se está em Lucas, eu não me recordo. Eu sei que está escrito que quando o Senhor Jesus ressuscitou, juntamente com ele ressuscitaram alguns santos, que foram vistos por muitos e entrando nas cidades de Jerusalém, entrando nos lugares onde as pessoas viram aqueles que eram santos que já estavam mortos e que foram ressuscitados juntamente com o Senhor Jesus. Quando eu falo também lá na live sobre o arrebatamento e as festas do Senhor, eu falo a respeito disso daqui. Eu disse que a igreja, que é a mistura de Israel com os convertidos, né? De Israel com os gentios, eles são o trigo, mas existe a primeira colheita, que é a da cevada, que representa o Senhor Jesus. E nessa colheita da cevada, o sacerdote, quando ele ia diante do sumo sacerdote, diante do Senhor, no templo, para fazer as ofertas de sacrifício, as ofertas pela colheita da cevada, eles levavam o molho da primeira cevada que amadurecia, ou seja, eles olhavam o campo. Eles iam lá, um cantinho estava começando a amadurecer primeiro, eles iam lá e cercavam aquilo lá. Quando eles iam colher, aquele que era os primeiros frutos que tinham amadurecido, eles colhiam, levavam para o templo como oferta. E era chamado de oferta sacudida. Eles sacudiam aquele molho de cevada diante do Senhor como oferta. O sacerdote sacudia, né, o molho diante do Senhor. E o Senhor Jesus, como sacerdote, né, subiu a Deus e também, ele sendo a cevada, ele também levou a oferta de cevada, as primícias, para Deus naquela colheita. Ele levou este povo que ressuscitou, estes santos que ressuscitaram, para apresentar como primícia de oferta movida para Deus daquela primeira colheita. Certo? Eu explico isso sobre as primícias, sobre a cevada, sobre o trigo, sobre a uva, nesse vídeo do arrebatamento. Se você quiser assistir, gente, fique à vontade. Mas então a gente está vendo aqui a primícia. Que o povo de Israel era considerado primícia. E que das primícias dos que dormiam, que eram santos, aqui ninguém foi chamado de igreja, porque a igreja ainda não existia, eram os santos. Foram ressuscitados e o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus e foi diante de Deus Pai, ele levou com ele alguns ressuscitados dos santos para apresentar a Deus como primícia. Isso é glorioso, né, gente? Glorioso. Então, por que primícias? Porque fazem parte do povo que era considerado por Deus como primícia. Isso não significa que a igreja não seja o povo escolhido por Deus, mas Deus escolheu primeiro o povo de Israel, então ele é considerado como primícia, certo? Vamos continuar. Vamos ver agora a respeito dos glorificados, que está em Apocalipse, a gente vai continuar lendo, no capítulo 7, acho que o versículo é 15, né? Continuação, se eu não me engano. Aí. Vamos lá. Depois que fala dos 144 mil, fala dos glorificados. É 9. Apocalipse 7, 9. A grande multidão que foi vista em pé diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: vestes brancas. Essa igreja é a noiva do Cordeiro? Sim, vamos analisar. Aonde que está escrito que a igreja do Senhor Jesus veste vestiduras brancas? Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Carta à igreja de Sardes. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a igreja, os arrebatados, aqueles que têm o nome do livro da vida, serão assim vestidos de vestiduras brancas. Não é as vestiduras brancas que eu falei que os
estão no quinto selo aqui, que representam os mártires, receberam naquele momento que aqui os glorificados estão de vestiduras brancas, e receberam as vestiduras brancas, estão diante de Deus e diante do Cordeiro também, porque são a igreja do Senhor Jesus. Vamos continuar para a gente entender. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Aqui a tradução em hebraico não é grande tribulação, a palavra aqui está só, que é a palavra que está traduzida para tribulação aqui, que está escrito no original grego. Não tem grande tribulação, mas está escrito tribulação. E tribulação, ela pode significar, a tradução da palavra usada em hebraico, que eu falo disso no sexto selo, ela pode significar tribulação, perseguição, entendeu? Aflição. Mas vamos continuar. Vamos deixar a palavra tribulação mesmo aqui. São esses os que vêm da tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se os céus já estão sendo abertos, estão se desenrolando, e são as dores de parto, então significa que a tribulação, ou perseguição, ou aflição já começou. E a igreja ainda está aqui vendo, certo? Nós estamos aqui ainda. Vamos ver o que a Bíblia fala que a igreja vai testificar antes de ser arrebatada? Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem ele de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no seu trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Então, o Senhor Jesus vai tabernacular sobre a igreja. Não é isso? Jamais terão fome. Isso significa que enquanto a igreja esteve aqui na terra, houve fome. Nunca mais terão sede, então significa que enquanto a igreja ainda estava aqui na terra, houve sede. E não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Então também, enquanto a igreja estava aqui na terra, algo estava acontecendo com o sol, que estava fazendo com que o calor aumentasse. Não é isso que está acontecendo, gente? O que nós estamos vendo sobre calor? No sul, esses últimos tempos nós vimos notícias agora para trás, poucos dias atrás, que estava fazendo mais de 40 graus com sensação térmica de 50 graus no sul do nosso país. Não só no sul do nosso país, como nos países vizinhos, na Argentina, no Uruguai, em outros países. Quando a gente vai para outros países, acredito que a Índia, também a Austrália e outros países, gente, como eu fiz um vídeo já, quando eu falei que os acontecimentos estavam cumprindo as profecias e as coisas estavam sendo intensificadas, eu também falo a respeito disso, do calor aumentando. Então a gente vê que algo está acontecendo com o Sol, que está aumentando a caloria, e nós estamos aqui. E com certeza isso vai aumentando, como a gente está vendo, aumentando, e a igreja está vendo isso. E quando fala de fome e de sede, se a gente for para Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 5, fala do terceiro selo. O terceiro selo, o que representa? A fome, certo? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Então isso aqui representa a carestia e a escassez de alimentos que vai causar a fome. Aliás, já está causando a fome, porque a carestia já tem causado a fome, a situação já tem causado a fome. E existem alguns lugares que tem prateleiras de mercados em alguns países que estão ficando vazias. E se a gente observar o que está acontecendo no clima, no tempo, o excesso de calor, o excesso de chuva, as catástrofes, a gente sabe que muitas plantações, muitas coisas estão sendo afetadas com isso. Então não é só a carestia e não é só a fome porque as pessoas não estão com condição financeira. Também vai acontecer de começar, por causa dessas coisas, faltar. Ou não nasce, ou se perde a plantação antes de ser colhida, porque a gente está vendo que as coisas estão se desenrolando. Eu falo dos selos do Apocalipse, na live 7 selos do Apocalipse estão sendo abertos, e eu falo que os selos eles vão sendo abertos e vão se desenrolando, né? Como eu falei, se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando. E a coisa ela vai aumentando, é como no caso da guerra, gente. O selo aqui, o cavalo vermelho, o pessoal fala que é a guerra. Mas eu explico nessa live que
Não é especificamente que abriu o selo, começou a guerra, que no caso se fala muito da terceira G mundial, né? Não. Se a gente observar, começa as guerras de uma pessoa com outra, as guerras civis, as guerras, no caso, os levantes populares, como está acontecendo, e vai se desenrolando, tem aumentado, e nós já estamos aí vendo acontecimentos que estão nos dizendo que a terceira G está se aproximando. Então, tudo é um desenrolar. Eu falo disso no vídeo. O selo se abre, vai se desenrolando, vai aumentando. No meio disso, o outro abre, também vai se desenrolando. É isso que eu vejo acontecer. E lá eu explico exatamente o que para mim desencadeia isso, que para mim o primeiro selo, quando ele foi aberto, e eu digo lá no vídeo que é o primeiro selo, ele começou a desencadear todos esses acontecimentos de forma que eles estão se agravando dia após dia após dia. Você que quer ter mais noção do que eu estou falando, vai lá assistir o vídeo, eu vou deixar na descrição. Não está mais no canal, gente, como eu falei. Tesouraram ele, porque eu falo ali de algumas coisas que não pode. Mas eu vou deixar na descrição, tá bom? Para vocês que quiserem assistir, vai estar lá o link para vocês abrirem. E a gente vê aqui como eu estou continuando da fome. Continuando do versículo 6, o finalzinho fala assim: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, a fome está acontecendo, olha lá. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, para mim, isso aqui significa nitidamente que a igreja está na terra, com o desenrolar deste cavalo sendo aberto, desse cavalo se desenrolando. Mas, quando fala não danifiqueis o azeite e o azeite ele é o símbolo do Espírito Santo, e o vinho o símbolo do sangue do Senhor Jesus. E os dois representam quem? A igreja. Significa que a igreja sim está na terra, com a abertura desses selos, não porque já está na grande tribulação, porque para mim os selos são as dores de parto, que estão se intensificando, que são citadas também em Mateus 24, entendeu? São as dores de parto para o nascimento. Quando existe dor de parto, significa que alguma coisa vai nascer. E quem vai nascer depois dessas dores de parto, dessa intensificação? O filho varão? A igreja do Senhor Jesus? É isso que eu entendo, e isso eu falo em outras lives. Em várias lives, eu fiz várias lives falando a respeito disso. E não danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, o Senhor Jesus, mesmo nos acontecimentos que a gente está vendo, ele vai guardar a igreja dele. A gente vai ver. A gente vai passar por esses acontecimentos aqui na terra. Mas a gente vai ser guardado pelo Senhor Jesus. Deus vai nos guardar, Deus vai nos poupar. Deus vai ter misericórdia, porque a igreja do Senhor Jesus está sendo bem específica ali. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Aquilo que é danificado, estraga. Certo? Então a igreja do Senhor Jesus, em meio a este fim dos acontecimentos das dores de parto, não pode ser danificado, ou seja, não pode se estragar ou se perder, mas o Senhor está cuidando da igreja. Mesmo quando a gente lê aqui que a gente vai ver a fome, vai ver a sede, vai ver a ardor do sol, ou seja, acontecimentos que, como a Bíblia fala, os poderes do céu serão abalados, que eu cito isso na abertura do 6º selo, que a gente vê que ali é um acontecimento, algo que está abalando os céus e acontecendo aqui na terra, e que para mim a igreja é arrebatada nesse momento. Então a gente vê que sim, a gente vai ver algumas coisas que não vão ser muito agradáveis. Vamos continuar. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como que eu vejo isso daqui como igreja? A gente vai ler lá em Apocalipse no capítulo 21, a gente vai ver no capítulo 21, versículo 1 ao 7, vamos ver o que está falando aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Então aqui já é o fim de tudo, certo? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui já é depois do julgamento do trono branco, depois do milênio, depois de tudo. Quando a nova Jerusalém, que é a Jerusalém celestial, vai descer do céu para a terra, que é a morada da noiva de Cristo. Que aqui no caso, cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva, certo?
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não é o que está escrito lá? Que Deus ia tabernacular com os homens lá? Ou seja, Jesus vai estender o tabernáculo dele sobre os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não é o que está escrito lá também, que a gente leu agora? E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que se assenta no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será por filho. Então, eu já ouvi pessoas que me ensinavam no passado, para mim, quando eu estava aprendendo, que eu sempre gostei muito do Apocalipse, né, de falar sobre a volta do Senhor Jesus e sobre o livro de Apocalipse, e eu aprendi que aqueles glorificados ali não eram a igreja, né? Porque, por causa daquela palavrinha grande tribulação. Mas, gente, ali é a descrição da igreja. O que a gente leu aqui agora? Ali é a descrição da igreja, vestidos de vestiduras brancas, e quando a gente vai para 21, que já são todos os salvos, é a mesma descrição. É a mesma descrição que está aqui. Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais algum versículo para eu ler com vocês aqui. Acredito que não. Já foi. Então, vamos entender. Resumindo, os 144 mil e os glorificados são a igreja do Senhor Jesus sendo arrebatada, tomada da terra, tirada com força, ou raptada, né, o rapto, né, da igreja, para que tanto os 144 mil cumpra a função deles, como a igreja cumpra a função deles. A igreja quem é? A noiva de Cristo. Vai estar no céu com o Senhor Jesus em 7 anos da grande tribulação. Vai ter o casamento, vai ter... como é que fala? O julgamento para entregar... como é que fala? Esqueci agora o nome. A igreja vai estar no céu, né? E os 144 mil vão ser selados porque Deus tem um propósito com eles. E vamos entender qual é o propósito que Deus tem com eles. Talvez porque eles são do povo de Israel, eles participarão da última semana das 70 semanas, que é a angústia de Jacó, para que eles sejam um instrumento do Senhor para ajudar aqueles que estão aqui, para que do povo de Israel alguns ainda sejam salvos, porque a gente sabe que no finalzinho, alguns do povo de Israel, né, porque a Bíblia fala que 2/3 vão ser mortos, mas alguns do povo de Israel, acredito que 1/3 aproximadamente, vai reconhecer que o Senhor Jesus era o Messias e vão se arrepender por não ter crido antes. Eu acredito que os 144 mil têm uma participação nisso, porque vamos ver o que a Bíblia fala que eles vão fazer. Qual é a função pelas qual eles foram selados, receberam o nome na testa? Vamos continuar lendo aqui. No 14 ainda, Apocalipse 14, só que a gente vai ler agora o versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o Senhor tem um propósito. Ele manda as 2 testemunhas para Jerusalém, para pregar para o povo de Israel, e ele manda os 144 mil para as nações, para pregar para os povos das nações, para que seja dito a eles, como está escrito aqui: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, para que as pessoas elas se arrependam, porque o juízo está chegando, porque neste período eles já vão estar inseridos na tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, que são quando eles pregam, e os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, ou seja, a hora realmente em que o juízo de Deus é derramado sobre a terra. Eu falo sobre isso na última batalha, tá? De onde virá o anticristo. Eu falo também sobre isso. E aí a gente vê aqui que, assim como as 2 testemunhas pregam em Israel, eles vão pregar para o povo. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra,
e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então Deus é misericordioso, Ele sempre vai dar uma oportunidade das pessoas ouvirem a verdade antes de receberem o juízo. Aquele que não se arrepender, aquele que não aceitar. A gente está falando daqueles que são marcados? De forma nenhuma, a gente está falando daqueles que vão estar aqui, que não aceitaram a marca da besta. A gente vai estar falando de um povo também, da parte do povo de Israel, porque todos aceitarão, todos se corromperão? Não. Porque existem aqueles que mesmo não crendo em Jesus, eles são fiéis a Deus. Eles acreditam que o Messias deles está vindo, mas eles observam a lei, a palavra, e Deus conhece os seus corações. Certo? E o prazer de Deus é que se salvem, não que se percam. Por isso Deus tem um propósito. E nas nações, aqueles que não aceitaram a marca, que também vão escutar, para que também possam se converter neste período, entre os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Certo? Porque ainda que morram por Jesus, e é isso que vai acontecer com muitos, vão morrer por Cristo, mas vão ser salvos. Né? E assim como o Senhor Jesus quando arrebatou, certo? E as primícias quando arrebataram. O Senhor Jesus ele já estava num corpo diferente, um corpo glorificado, porque ele podia atravessar paredes, ele já não tinha sangue dentro dele, porque o sangue tinha sido todo derramado, certo? Por nós. Ele comia, mas ele desaparecia. Ele já tinha um poder, uma forma que a gente não tem. A gente, enquanto carne, não tem esse poder. Assim as 2 testemunhas, que eu acredito que também estão imbuídas disso, e assim também os 144 mil, certo? Que estarão tendo essa condição de desaparecer, de passar por paredes, porque para eles fazerem esta obra na grande tribulação, com o anticristo aqui no poder, o reino da besta em total execução, eles realmente têm que estar dotados de algum poder. Deus vai colocar corpos glorificados neles que já não são como a nossa matéria, mas que têm uma capacidade diferenciada. Por quê? Para que eles possam cumprir a obra que Deus lhes colocou na mão deles. Certo? Bom, é assim que eu entendo. Eu passei para vocês aqui da forma que o Espírito Santo tem me mostrado na palavra as coisas que têm acontecido, o desenrolar, os acontecimentos e aquilo que está para acontecer. Eu quero fazer uma oração com vocês nessa tarde, né? Para que Deus venha abençoar cada pessoa que for assistir esse vídeo e essa palavra possa entrar no coração de vocês. Fechem os seus olhos, é uma oração breve. Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por mais esse vídeo, meu Pai, por mais esse estudo e pela Tua palavra, Senhor. Porque tudo que está sendo dito aqui, meu Deus, não são coisas da minha cabeça, mas nós estamos, meu Deus, observando a Tua palavra, meu Deus, como a Bíblia fala, para que nós venhamos a analisar as Escrituras, para que nós venhamos a prestar atenção no que está escrito, porque como o Senhor diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós devemos ser como os crentes de Bereia, ir na palavra para verificar se aquilo que nos está sendo ensinado se realmente faz sentido. Então nada do que eu falei aqui, meu Deus, foi fora da Tua palavra. Pelo contrário, eu li na Sua palavra aquilo que está escrito, meu Deus, o que muitas vezes a gente não presta atenção, mas que está escrito da forma que o Senhor deixou para que nós compreendêssemos os últimos acontecimentos, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa que vai assistir este vídeo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Até a próxima, tá? Fico muito feliz de ter estado com vocês mais uma vez. Deus abençoe.